A verdade sobre o Halloween e por que os cristãos não devem participar dessa celebração pagã. Halloween, também conhecido como All Hallows Eve, é uma festa celebrada anualmente em 31 de outubro em muitos países. Na última década, o Halloween ganhou imensa popularidade, especialmente na América do Norte e na Europa. Em 2021, os consumidores nos Estados Unidos gastaram mais de 10 bilhões de dólares em fantasias, decorações, guloseimas e outros materiais e serviços relacionados ao Halloween. O número de pessoas que participam do Halloween aumentou de 61% em 2015 para 73% em 2023. Se pensarmos nesses números, só nos Estados Unidos, mais de 240 milhões de pessoas participarão de alguma forma do Halloween, de uma celebração pagã com origens satânicas. Infelizmente, uma parte significativa desse número se identifica como cristãos. Como é que Satanás consegue atrair e enganar tantos cristãos para participar dos rituais pagãos chamados de Halloween? Para encontrar a resposta para esta pergunta, devemos voltar ao que a Bíblia prediz sobre o fim dos tempos, o truque de Satanás e a ascensão do Anticristo. No entanto, antes de fazermos isso, vamos olhar para a origem do Halloween. Como ele se tornou uma armadilha de morte espiritual para muitos crentes. A origem do Halloween remonta a uma celebração celta de 2000 anos atrás, conhecida como Samhain, pronunciada Samhain no galês original. O Samhain durava 3 dias e começava em 31 de outubro. Segundo acadêmicos, era uma homenagem ao Rei dos Mortos. Estudos recentes destacam que o Samhain tinha entre suas maiores marcas a fogueira e celebrava a abundância de comida após a época de colheita. Para as pessoas da Europa Ocidental, particularmente Irlanda, França e Reino Unido, as celebrações originais do Halloween eram lideradas por druidas. Os druidas eram guias espirituais responsáveis pela realização de rituais e sacrifícios aos deuses pagãos dos antigos celtas. Muitos druidas participam de tradições ocultas e abraçam abertamente a prática da bruxaria. Os druidas levaram o povo a adorar várias divindades associadas à natureza, como a lua-sol e a terra. Dizem que praticaram sacrifícios animais e até humanos como parte de seus rituais. Os antigos celtas acreditavam que na noite de Halloween, a fronteira entre os vivos e os mortos é aberta, e os espíritos dos mortos vagam livremente em ambos os lados da divisória. Eles acreditavam que durante as celebrações, Samhain, o deus da morte, iria libertar espíritos malignos para vir para o mundo dos vivos, para enganar os seres humanos e destruí-los. Para evitar isso, de acordo com as tradições, os seres humanos teriam que se vestir para se disfarçar e se esconder dos maus espíritos. Durante o Halloween, os druidas iam de casa em casa para colocar certas marcas para atrair espíritos malignos para a casa. Eles batiam na porta e diziam doces ou travessuras. A travessura representava uma demanda para a família desistir de um membro para o sacrifício. Se eles não pudessem fazer isso, eles teriam que cumprir uma tarefa. O problema é que a tarefa era muitas vezes um jogo mortal, com sérias consequências físicas e espirituais. Por exemplo, os druidas poderiam soltar uma maçã em água fervente e pedir ao participante para tirar a maçã com as próprias mãos. Muitas vezes não havia maneira de contornar o truque dos druidas. Assim, muitos eram forçados a oferecer um acordo, que era um sacrifício em vez disso. É daí que vem o dito travessuras ou gostosuras, do inglês trick or treat. Quando as crianças vão de casa em casa pedindo doces ou travessuras no Halloween, elas estão imitando antigos druidas. Vamos falar um pouco mais sobre a celebração do Halloween. As máscaras e os trajes eram usados pelos antigos celtas para evitar serem reconhecidos pelos maus espíritos. E quanto às lanternas de Jack, isto é, os rostos assustadores esculpidos em batatas e nabos, uma vela dentro de uma abóbora, eles foram feitos para afastar os maus espíritos libertados por Samhain, o deus da morte. Claro que nos tempos modernos as celebrações de Halloween foram higienizadas e oferecidas como apenas mais uma celebração. Parece que Satanás teceu com sucesso as tradições do Dia das Bruxas no próprio tecido da sociedade, ao ponto de que mesmo os cristãos, os crentes ardentes, já não veem nada de errado com isso. Mas
Mas esse é o problema. Não vemos mais nada de errado com tal celebração flagrante de algo nascido de uma tradição cultual pagã. Temos muitos avisos que recebemos sobre os últimos dias e a obra do anticristo que o apóstolo João predisse no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 13, versos 16 a 17, falando do anticristo, lemos: Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. João fala de força, mas nem toda força é coercitiva. Alguns usos da força são sutis, dificilmente perceptíveis, até que seja tarde demais. Isto é para aqueles que dizem que o Halloween é uma celebração inofensiva. Em Apocalipse 13, verso 18, de acordo com o apóstolo João, aqueles que são sábios podem ter uma visão da natureza e identidade do anticristo, sabendo o número de seu nome, que é 666. Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satanás e da religião do satanismo, tem declarado que, pela adoção de rituais paganistas que vêm com os participantes do Halloween, estes se comprometem com o diabo, quer eles saibam ou não. Ele concluiu dizendo: Estou feliz que os pais cristãos deixem seus filhos adorar o diabo pelo menos uma noite no ano. Bem-vindos ao Halloween. Aqui você tem um líder satanista comemorando a participação cristã nas celebrações de Halloween. Como o Halloween se relaciona com o anticristo? Acreditamos que o Halloween pode ser uma das muitas maneiras que Satanás está usando para inocular o mundo em aceitar o anticristo. Como as pessoas são dessensibilizadas por tais tradições e práticas, quando o anticristo finalmente se revelar, as pessoas não ficarão mais chocadas. Vamos terminar esta mensagem com 4 principais razões pelas quais os cristãos não devem participar da celebração do Halloween. Primeiro, como mostramos, a base primária para o Halloween, como originalmente conceituado, é o medo e a celebração da morte. É uma homenagem e sacrifício ao Deus da morte. Mas este fardo não precisa ser para os cristãos. Porque, como a Bíblia nos diz, a morte foi derrotada por Jesus Cristo. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. 1 Coríntios, versos 54 a 58. Em segundo lugar, nós representamos o corpo de Cristo. Portanto, tudo o que fazemos deve ser para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 10, verso 31, a Bíblia é enfática dizendo: Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O Halloween, como vimos, foi e ainda não é projetado para glorificar a Deus. Se alguma coisa é uma glorificação de Satanás, quer saibamos ou não. Por fim, como cristãos, somos a luz do mundo. A Bíblia nos diz para evitar participar de tradições demoníacas do mal. Somos expressamente avisados sobre participar de atividades que celebram a feitiçaria e a bruxaria. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor, nosso Deus. Deuteronômio 18, versos 10 a 13. Somos avisados sobre espiritismo. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Levítico 19, verso 31. Também sobre vampirismo. Em todos os lugares onde morarem os israelitas estarão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves. Quem comer sangue será expulso do meio do povo. Levítico 7, versos 26 a 27. E sobre a idolatria. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Êxodo 20, versos 3 a 6. Tudo isso foi e ainda é representado no Halloween. A ignorância nunca foi uma desculpa, como a Bíblia apropriadamente resume. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4, verso 6. Obrigado por assistir até o final. Esperamos que tenha aprendido algo sobre a Bíblia hoje. Nos ajude dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando. Até o próximo vídeo. Que a paz de Deus esteja com vocês.